I interviewed jet pilots that were solid people, perfect. I mean, great pilots, great everything. And they said, we saw things, sir, that were very strange. Like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. It was something. And it was going 4 times faster than an F-22, which is a very fast plane, you know. Parece que, finalmente, depois de 35 anos de segredos, os maiores mistérios da Área 51 podem vir à tona. E Donald Trump, que acabou de tomar posse da presidência dos Estados Unidos, será o grande nome que vai revelar tudo para o mundo. E você vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Então, como sempre, né? Seja bem-vindo ao canal Futuro Enigma. A Área 51, localizada dentro do extremo campo de testes e treinamento de Nevada da Força Aérea dos Estados Unidos, é conhecida não apenas como uma instalação militar sensível, mas também como epicentro de teorias da conspiração. Entre as especulações mais populares está a alegação de que a base abriga OVNIs capturados ou acidentados. Jim Goodall, um renomado jornalista de aviação com fontes privilegiadas, compartilhou em uma entrevista realizada em meados da década de 1990 detalhes intrigantes sobre tecnologias ultrasecretas presentes na famosa base conhecida como Área 51. Ele descreveu essas inovações como algo que deixariam qualquer potência mundial com inveja. Na entrevista, Goodall compartilhou uma conversa com um especialista em segurança e sargento-chefe da Força Aérea dos Estados Unidos que trabalhou no local. E esse especialista teria afirmado que existem coisas por lá que são literalmente de outro mundo, melhores que Jornada nas Estrelas ou qualquer coisa que você possa ver nos filmes. Curioso, Goodall perguntou ao sargento se ele acreditava em OVNIs, e o homem o encarou seriamente e declarou: eles existem. Quando Goodall pediu para ele explicar melhor, o especialista respondeu apenas que não poderia falar mais nada. A partir de seu ponto de observação espionando a Área 51 no deserto de Nevada, Goodall teve a oportunidade de observar e ouvir relatos em primeira mão sobre naves exóticas que desafiavam a compreensão convencional. Em uma entrevista, Goodall descreveu uma dessas aeronaves como uma aeronave de guerra eletrônica furtiva ou pouco observável. Ela foi chamada de Excalibur. Ele explicou que se tratava de uma aeronave projetada para voar muito alto, mas também muito devagar e incrivelmente silenciosa. Além disso, Goodall compartilhou que esse é o motivo de testemunhas próximas a Skunk Works relatarem ter visto 3 aeronaves em formato triangular que não faziam barulho, mesmo estando em altitudes relativamente baixas. Ele também relatou um caso envolvendo uma aeronave rastreada pela Administração Federal de Aviação que havia saído do controle de tráfego da área da Baía de São Francisco, em Oakland, Califórnia. Essa nave teria sido avistada pelo menos 8 vezes desde 1986. Voava pelo espaço aéreo controlado a velocidade superiores a 16 mil quilômetros por hora. E Goodall acrescentou que era uma aeronave muito grande. Esses relatos de Goodall coincidiam com as alegações feitas por Ben Hick, o falecido diretor da divisão Skunk Works da Lockheed Martin. Goodall contou que Hick, em conversas privadas, disse que haviam coisas na Área 51 que nem as melhores mentes do mundo seriam capazes de criar pelos próximos 30 ou 40 anos. E elas não seriam tornadas públicas pelos próximos 50 anos. Ben Hick faleceu em 5 de janeiro de 1995. E Goodall observou que, atualmente, a Área 51 se tornou muito mais difícil de penetrar do que durante seu auge na década de 1990, e os segredos ficaram cada vez mais ocultos. Mas, na mesma entrevista realizada na década de 90, Goodall relatou um diálogo que ele teve com um indivíduo que dedicou 12 anos de carreira a programas altamente confidenciais em Groom Lake, uma outra denominação usada para a Área 51. Segundo Goodall, ele questionou sua fonte e se poderia realmente revelar o que acontecia no local.
E o homem respondeu enigmaticamente que muitas coisas estavam acontecendo lá que ele não poderia contar até o ano de 2025. O ano de 2025 foi mencionado porque, em 1995, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, assinou uma ordem executiva que determinava que documentos secretos ou confidenciais do governo dos Estados Unidos deveriam ser desclassificados automaticamente após 25 anos. Ou seja, qualquer documento ou informação que fosse mantida em sigilo por 25 anos seria liberada ao público. Para que você entenda melhor, em 1999, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que exigiria cortes para a maioria das agências e departamentos federais, incluindo o Departamento de Educação. Essa informação foi descoberta pelo presidente Bill Clinton enquanto ele se preparava para se encontrar com uma delegação de educadores. A aprovação dos cortes no orçamento também significava que os professores provavelmente não receberiam qualquer aumento, algo que deixou Clinton extremamente irritado. E ele fez a seguinte declaração na época: se estivéssemos sendo atacados por alienígenas espaciais, não estaríamos jogando esses tipos de jogos. E muitos comentaram que ele sabia como apresentar seu ponto de vista de forma clara e assertiva. Mas a verdade é que, 3 anos antes, Clinton teve uma experiência enquanto viajava para a Irlanda. Durante a visita a Belfast, uma cidade com muitos desafios políticos, ele leu uma carta de uma criança chamada Ryan, que perguntava sobre o que ele sabia sobre um acidente de OVNI em Roswell, Novo México. Clinton, que estava lá para discutir justamente sobre a questão dos OVNIs, procurou usar o caso como exemplo de como crianças poderiam ser afetadas por questões políticas. E diante de uma audiência em Belfast, ele respondeu à carta de Ryan, dizendo que uma nave espacial alienígena não se acidentou em Roswell, no Novo México, em 1947. Mas disse a Ryan que, se a Força Aérea dos Estados Unidos recuperou corpos estranhos no local, eles não lhe informaram. E Clinton realmente queria saber, e isso ficou claro para Webster Hubbell, procurador-geral associado de Clinton, que escreveu sobre isso em seu próprio livro de memórias. Hubbell contou que Clinton lhe pediu para investigar tudo o que fosse possível sobre 2 questões: quem matou JFK e o que o governo sabia sobre os OVNIs. Após ser bloqueado pelas agências relevantes, Hubbell relatou ao presidente que havia um governo secreto que aparentemente guardava segredos tão profundos que nem mesmo o presidente tinha acesso a eles. A busca de Clinton por respostas sobre os OVNIs não era um caso isolado. Em 1993, o diretor da CIA, James Wasey, tomou uma medida importante em resposta à crescente pressão sobre a agência para que confirmasse se tinha realmente investigado casos de OVNIs. Wasey ordenou uma nova revisão de todos os arquivos da CIA sobre o tema. O estudo mostrava que o interesse da agência em OVNIs remonta ao final dos anos de 1940 e continuou ao longo das décadas seguintes. O relatório revelou que, apesar das declarações oficiais desmentindo o interesse do governo sobre o que aconteceu em Roswell, a Força Aérea dos Estados Unidos, na verdade, havia estabelecido uma unidade de investigação conhecida primeiro como Projeto Saucer e depois como Projeto SIM. O projeto dessa unidade era coletar, catalogar, avaliar e distribuir ao governo todas as informações sobre avistamentos de OVNIs, partindo da premissa de que os OVNIs poderiam ser reais e até mesmo uma ameaça à segurança nacional. E por conta disso, Clinton assinou uma ordem executiva que determinava que documentos secretos ou confidenciais do governo dos Estados Unidos deveriam ser desclassificados automaticamente após 25 anos. Porque mesmo que ele não tivesse acesso, outro presidente teria. Isso significa que projetos ultra-secretos dos anos 90 podem estar prestes a ser revelados. É aqui que Trump entra na jogada. Porque quando foi eleito em 2016, Trump pediu tudo sobre OVNIs e sobre a Área 51 para analisar, e aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com Clinton. Ele foi bloqueado de ver os arquivos, pois esse governo secreto possui documentos tão confidenciais que nem o presidente pode ver.
Mas com essa ordem executiva assinada por Clinton lá em 1990, esses documentos podem cair na mão de Trump. E não há dúvidas que ele vai divulgar e esclarecer tudo para a população e para o mundo. Can you comment on the drones that are flying around New Jersey ports? It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. Bom, o motivo é realmente confidencial, mas talvez não por muito tempo. Pois naquela entrevista em 90, Jane Goodall voltou a mencionar a Área 51 em 2019, onde ele comentou com o repórter de TV de Las Vegas, George Knapp, sobre a crescente segurança em torno da Área 51, destacando que a segurança ao redor da Área 51 está mais espessa do que nunca. No ano seguinte, o contratante aeroespacial de defesa Eric Taber revelou ao Daily Mail uma história intrigante de um parente próximo, Sam Urquhart, que trabalhava como contratante na Área 51. Sam teria falado sobre uma estranha nave espacial em forma de ovo que foi mantida na base secreta do deserto. Eric Taber contou que, segundo Sam, essa nave metálica em forma de ovo foi descoberta pela CIA no deserto na década de 1980 e levada para a Área 51. E ele descreveu ela dizendo que era oval do tamanho de uma SUV, liso e sem emendas, com aparência metálica de cor cinza prateada, sem superfícies de controle, sem abas, sem entrada, sem escapamento e sem nenhuma escrita ou símbolo na parte externa. Além disso, surgiram outras alegações sobre naves alienígenas escondidas na Área 51, como o Fluxliner, ou veículo de reprodução alienígena, uma nave feita pelo homem com base em engenharia reversa de tecnologia alienígena que foi descoberta por um ilustrador da indústria aeroespacial em 1988. E em 2021, Gabriel Zeifman capturou uma imagem de uma nave triangular que poderia ser tanto um OVNI quanto uma nave criada pelo homem capaz de voo hipersônico. A nave estava estacionada em um abrigo de 36 metros de largura por 97 metros de comprimento na Área 51, identificado no passado como Hangar 19. Observadores da indústria de defesa no site de Warzone especularam que o triângulo poderia ser uma aeronave hipersônica conhecida chamada de Martin Marietta X-24B. E o fato é que todos os objetos que pareçam ser estranhos e entram na Área 51 ficam sob um regime de testes secretos, como se todos fossem alienígenas. Pelo menos é o que a história nos mostrou. Bom, esperamos que em breve teremos novidades, né? Agora me fala aí, o que você acha que tem escondido lá na Área 51? Já pensou a respeito? Acha que realmente Donald Trump vai revelar tudo, hein? Então deixe sua opinião aqui, nos comentários, ok? E obrigado por assistir e já sabe, até o próximo vídeo!